Antes de chegar no e-commerce, vamos começar então pelas métricas antes de chegar no e-commerce, porque apesar de ser o funil do e-commerce, ele começa antes de chegar no e-commerce e depois a gente vai ver que ele acaba depois que a pessoa já saiu do e-commerce também. Então, vamos começar por conteúdo orgânico, pode ser? Pode ser. A gente tem aqui blog, vídeos no YouTube. Então, quais seriam as principais métricas para acompanharem um post de blog, por exemplo? Para você que vem da formação de marketing, a gente está falando do awareness. Awareness, vamos traduzir, o conhecimento. Você só vai comprar de alguém se você conhece. Então, é esse o principal. Você precisa conhecer aquela pessoa. Uhum. Então, o blog é um jeito. Então, você pega a dor que a pessoa tem e você se posiciona com conteúdo para isso. Então, quantas pessoas vão na internet com uma pergunta? Como faço uma salada de fruta? Como faço para emagrecer? Como ganho massa muscular? Esse é o fundamento do blog. Ele vai se posicionar numa dúvida, numa pergunta, ou por que fazer tal coisa, como fazer tal coisa, quais são os melhores. Sim, A ideia do blog é se posicionar no momento em que a pessoa está buscando algo de forma ativa, né? de forma ativa. Então o blog ele vai entrar nessa parte de conteúdo exatamente para pegar isso. Então pegar já na raiz ali do produto, quero comprar tal coisa, já é um segundo, terceiro passo. Tem essas coisas antes que acontecem. Então, se ele tomar conhecimento seu, nesse momento, a probabilidade dele vir a comprar com você vai ser maior. E aí a gente tem dois cenários. Um é a percepção da pessoa e o outro são os dados que você vai ganhar com isso como empresa. Então, como percepção da pessoa, a gente tende a comprar daquilo que a gente está familiarizado. Então, o Galvão Bueno, por mais que você não goste ou goste, você tem um padrão de narração e você gosta, você acompanha a narração dele por familiaridade. Então, nós nascemos, era ele que narrava a Fórmula 1 todo domingo. Se é bom ou se é ruim, quando ao momento que troca e coloca outra pessoa, gera uma estranheza, porque nós temos familiaridade. Então, não depende de você gostar ou não daquela experiência, depende de ter familiaridade. Então, se você já consegue, no começo dessa relação, expor a isso, é o efeito outdoor. Como é que você mede se um outdoor funcionou ou não funcionou? Você não, a questão é você expor essa pessoa. Então, antes você tinha uma noção que até uma pessoa comprar sem ter o mundo digital, você precisava de 18 pontos de contato com essa pessoa. Era muita coisa. Uhum. Então a gente já viu a redução agora para 8 pontos de contato. Você falou no outro podcast. Então, nesse daqui agora você já comentou, vídeo curto também. Ah, vídeo curto é um bom conteúdo e não sei o que lá. Então, por essa questão da nossa interação tá muito bombardeada de informação, ao invés de 18 pontos de contato, tá caindo para 8 até para uma pessoa tomar uma ação de compra. Então você imagina, você precisa impactar essa pessoa, ou essa pessoa, visão da pessoa, não do você como e-commerce. Ela precisa ser impactada por 8 conteúdos diferentes até que ela converta. Dificilmente os 8 vão ser seu, mas se você for do 1, 2, 3 ou 4, você vai aumentando a sua chance dela comprar com você. Então eu acho que a parte do blog, ele é a parte fundamental. É o que vai aparecer na coisa mais simples que aparece dela, sem que você tenha que, aspas, gastar dinheiro, você vai gastar na produção desse conteúdo, só que ele é um conteúdo que demora para tracionar, mas ele é mais perene. Porque a dúvida tende a ser a mesma durante o Uhum. tempo. Você falou de comportamento humano. Quem procura como fazer uma salada de fruta hoje, quem aprendeu, segue. Quem não sabe, vai procurar Vai se futuramente. renovando, né? Então, as pessoas vão renovando o que Sempre vai ter procuram gente que isso. não vai saber Sempre fazer uma vai ter alguém que salada. não sabe fazer, então alguém vai procurar. Quando procura, a ideia é que você esteja bem posicionado para que o seu conteúdo apareça. Perfeito. Então a ideia é a gente chegar nesses conteúdos, né? Então, por exemplo, blog, vamos ver quais são as métricas que costuma ter um post de blog e quais que são importantes a pessoa avaliar. Então, para começar, você falou, quanto mais buscada a pergunta, maior é a chance de você ter muitas impressões nesse É blog. uma impressão. Exato. Então a impressão é uma coisa que importa bastante. E aí vai depender, claro, você tem que estar bem posicionado. Aí entra em SEO, a gente não vai entrar nisso, mas uma métrica que você tem que acompanhar é a quantidade de impressões. Quantas impressões aquele seu post de blog está recebendo. E impressão é antes da pessoa entrar no post do blog. É Uhum. simplesmente eu pesquisei no Google ali, para quantas pessoas apareceu, chegou a aparecer como opção o meu post ali, né? Quantas pessoas chegaram a ver. Aí a gente chega na próxima métrica, que é a taxa de clique. Beleza, das pessoas que viram, vamos supor que 1 milhão de pessoas viram. Quantas clicaram? Ah, só 1.000. Então a taxa de clique está extremamente baixa, considerando a quantidade de pessoas que está vendo. Então você tem que encontrar aí
Às vezes o seu post ali, o título não está exatamente correto para aquela intenção de busca. Tem também uma parte, né, o comecinho ali, a descrição que aparece, que também influencia na taxa de clique. E tem também outras coisas, por exemplo, os dados estruturados do Google, que aumenta também a chance de você receber o clique. Então, para blog tem isso antes da pessoa clicar. E depois que a pessoa clica, ainda tem o quanto que ela consome do post, né? Que seria basicamente a profundidade de scroll, né? Que aí você consegue pegar com um mapa de calor, por exemplo, Ou tempo de tela. ou tempo de tela, né? Duração da sessão. E você também pode colocar algum CTA no post, porque você não quer simplesmente que a pessoa entre, leia e saia. É, Se você entregou valor para ela, tudo bem. Talvez essa pessoa volte no futuro porque gostou de você, reciprocidade e tudo mais. Mas geralmente você quer que a pessoa leia esse post e, como a gente comentou, vá para uma próxima etapa. Qual seria essa próxima etapa? Às vezes é capturar o lead, né, o nome, e-mail, enfim. Às vezes é já oferecer alguma coisa para ela, dependendo se for uma busca com alta intenção de compra, já oferecer alguma coisa para ela. Mas você tem que avaliar isso daí e eu diria que para blog, acho que isso aqui cobre bem. Isso cobre bem para blog, e eu não sei até se a gente vai falar dos outros tipos de mídia, mas a gente está falando, entenda blog como mídia orgânica. Aí você vai ver que as métricas são meio parecidas. Uhum. É a impressão, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas consumiram aquele conteúdo, e você vai ter as Igualzinho. métricas de consumo, e quantas pessoas você joga para a próxima etapa. Pega isso e aplica para todo tipo de conteúdo orgânico. Uhum. Aí você vai ter vídeo do YouTube, impressão, clique, quanto tempo viu o vídeo, se ela engajou, comentou e se ela partiu para a próxima etapa. Post de Instagram, quantas pessoas imprimiu, quantas pessoas engajaram com o post, então comentaram, curtiram, salvaram. Você está vendo? A estrutura é a mesma. A gente partiu para o blog, que foi o primeiro conteúdo digital que surgiu, e todos o resto, ninguém reinventou a roda. A gente falou nisso no outro podcast de roubar as ideias. Ninguém reinventou a roda das redes sociais, ninguém reinventou a roda dos vídeos que engajam. Todos funcionam da mesma forma. Atrair a atenção, você expõe isso para um monte de gente. Alguns engajam com isso e vão Uhum. avançando. Isso tudo na primeira etapa de Sim. quando eu estou começando a pensar a comprar alguma coisa. Nem cheguei no seu blog, nem cheguei no seu e-commerce. Ah, mas o meu blog é dentro ou fora do meu e-commerce? Essas coisas técnicas você define, não tem tanto impacto. O que tem impacto é quando eu estou entregando valor, eu estou entregando valor. Quando eu estou pedindo uma ação, eu estou pedindo uma ação. Só precisa ser claro. Não começa a pôr um monte de post de blog no meio, uma chamada para ação, sendo que na etapa do texto você nem aprofundou aquilo, nem está na etapa certa. Uhum. Às vezes não era uma etapa de compra, às vezes era uma etapa de captura de lead, ou quando você chega no final, você também não fazer nada. Que às vezes acontece o oposto, né? Eu tenho um blog lindo, meu blog não traz resultados. Você abre o blog da pessoa, tem conteúdos excelentes, mas não tem nenhuma chamada para ação.